Pessoal, boa noite novamente. Vamos começar a nossa aula. A gente já trabalhou algumas unidades da unidade 3, né, que nós conseguimos aí fazer um debate sobre o transtorno de personalidade psicopata, que é o antissocial. Falamos sobre o transtorno de conduta, mas hoje nós vamos falar sobre comportamento, né, que a gente falou sobre os transtornos. Então, nós falamos sobre o antissocial e o perverso, o psicótico ou o psicopata. Hoje nós vamos falar sobre comportamento e reforçador do comportamento. A gente já citou isso na primeira unidade, mas hoje a gente vai se aprofundar. Bem, eu trouxe uma situação problema, da nossa unidade, então todos devem estar a par. E aí a gente vai iniciar o nosso conteúdo, beleza? Vamos lá. Clodoaldo é perito judicial formado em psicologia e foi a vara em que presta serviços para ter em carga alguns processos do qual foi designado, para realizar perícias e também para conversar com Renata, juíza da vara em questão. Ao entrar no recinto, percebeu que Renata não estava em audiência, porém estava ocupada com algumas tarefas administrativas e disse de pronto que não poderia atendê-lo naquele momento. Clodoaldo, amigo de Renata e sabedor do fato de que ela não resiste a um bom chocolate, sacou de seu bolso 2 bombons e mostrou para ela, dizendo: doutora, se me der 5 minutinhos, você ganha estes meus deliciosos chocolates suíços. Nobre perito, responde Renata, você está pedindo para ser preso por corrupção ativa? É? Isso é oferecer vantagem indevida para funcionário público. Digamos que eu esteja querendo mudar seu comportamento para um outro que me interessa. Disse assim, né? O Clodoaldo. Renata ri e responde para ele: pois você conseguiu. Ainda bem que não é crime de corrupção ativa me tirar dessa papelada para conversar um pouco com você. Sem contar que chocolates são a melhor coisa que já inventaram, desde a invenção do direito. Passe para cá estes bombons e vamos conversar. Com base nessa cena, e aí vocês vão ter que responder ao final da aula, qual o nome do fenômeno que gerou a mudança de comportamento de Renata? Pois bem, pessoal, na última aula, nós destacamos o processo de transtornos de personalidade. Só um momentinho, deixa eu aproximar aqui. Falamos sobre comportamentos ditos patológicos. Só que existe o behaviorismo, que é uma área da psicologia. Vou escrever o nome aqui para vocês entenderem. O behaviorismo, ele vem de uma metodologia de modelação do comportamento, de modelar o comportamento. Nós vimos lá na unidade 1 que o behaviorismo foi uma das primeiras ciências psicológicas a trabalhar em cima do processo de estudo do comportamento humano. Então, uma das primeiras perguntas que o behaviorismo vem se indagar é o comportamento normal e o comportamento anormal. Quem consegue me responder o que seria comportamento normal ou anormal conforme as nossas aulas anteriores? Alguém? Professor, quem vai falar aí? Pode falar. Professor, eu vejo que o comportamento normal é esse comportamento que a gente
considera socialmente aceitável, imagino. Também. Muito boa. Alguém mais? Comportamento anormal também é pessoas que têm transtorno, né? Oi? O comportamento anormal são pessoas que também têm transtorno. Tem um transtorno? Então, como nós falamos na nossa última aula sobre transtorno de personalidade, existem vários tipos, né, de normalidades ditas por um autor chamado Dal Galarrond. Se a gente for pegar o comportamento normal, justamente é o que a auxiliadora trouxe e o anormal que o Wendel trouxe. Normal é tudo aquilo que a sociedade prega como normal, e anormal, muitas das vezes, é o comportamento dito aquele que há um transtorno de personalidade, ou um transtorno qualquer, né, sem ser de personalidade. Porém, se a gente for pegar o que é normal e a normalidade, nós não conseguimos responder essa pergunta de forma concreta. Exemplo, a gente vai ter aí se a gente pega o direito penal, por exemplo, eu estava até fazendo, no direito penal, existe um princípio que se chama o princípio da analogia. Quem já ouviu falar nisso? Analogia. Eu já ouvi falar, professor. Então, da seguinte forma. Vamos supor que o sujeito A comete determinado delito. Só que ele cometeu um delito por, vamos dizer que foi legítima defesa. Naquele estudo que o juiz vai fazer, ele vai cometer um comportamento de assassinato. Vamos pegar o vídeo da mulher que passou o carro por cima do ex-marido. Aquele comportamento de matar é considerado normal pela sociedade? Talvez para uns sim e outros não, né? Porque acha ali vai jogar a legítima defesa dela, né? Ou seja, ela deve ter passado por alguma coisa para poder tomar aquela atitude, né? Tá, nós estamos trazendo o caso, mas o fato matar, comportamento matar, é normal? Não é. Não é. E é por isso que a gente não pode dar uma resposta concreta do que é normal ou anormal. Porque, como você mesmo falou, naquele fato, o juiz se utiliza do que ele chama de analogia. Analogia é utilizar meios, né, que possam influenciar na finalização de um caso ou de um julgamento com a menor parte prejudicada, sendo que existe uma brecha na lei. Por exemplo, o processo de legítima defesa, anteriormente, não sei como é que está agora, mas não se tinha uma lei dizendo assim, segundo o artigo tal, o sujeito pode agir por legítima defesa. Não tem essa lei. Não tem. Mas, apurando o caso, o comportamento pode ser declarado como legítima defesa. Então, a gente não pode dizer que um comportamento é normal ou anormal devido ao que a sociedade prega. Porque o comportamento de matar em si pode ser considerado anormal. Como você mesmo falou, Jusilene, pode por outros considerar aquilo normal. Então, se a gente for pegar os conceitos de normalidade ou anormalidade, nada mais é normal, são comportamentos padrões existentes pelo sujeito em uma determinada sociedade cultural. Exemplo. Anormal, comportamento que foge desse padrão de comportamento dito normal, né? Que é muito parecido com o que Foucault traz com a ideia de louco e loucura que nós já debatemos, certo? Então, primeiramente, a gente entende esse comportamento. Como foi que o behaviorismo incentivou para o processo de desenvolvimento dessa teoria do comportamento? O primeiro, a gente já até citou ele aqui, o primeiro autor foi Pavlov.
com o condicionamento chamado classe. A gente já até citou na unidade 1 isso aqui. O que seria o condicionamento clássico? Para Pavlov, todo comportamento do homem é um reflexo de um estímulo que ele recebe do meio. Então, eu terei um estímulo, darei uma resposta. Então, para Pavlov, um estímulo levaria o sujeito a ter determinado comportamento. Quanto maior o estímulo, veja bem, quanto maior o estímulo, menor a latência. O que é a latência? Quem lembra? Quanto maior o estímulo, o que é esse maior o estímulo? Quanto mais intenso for o estímulo, menor o tempo para o sujeito dar uma resposta, maior será uma resposta. O Pavlov, ele pegou um conceito do behaviorismo, né, que a gente pega aí os autores, Sr. Luria, por exemplo, um dos autores da psicologia que ele utiliza, ele fala o seguinte, que todos nós temos um limiar. O que é o limiar? O limiar é o seguinte, vamos supor que o vizinho do Wendel liga um som. E esse som, ele começa a tocar lá, um funk, né? Um funk da alta aí, taca, taca, taca. E começa a tocar um taca-taca lá na casa do vizinho. Só que o som do vizinho não está tão alto a ponto de incomodar o Wendel, que trabalhou, né, durante o dia inteiro, e ele não atinge o limiar do Wendel. Ou seja, isso não incomoda ele. Mas aí o vizinho dele pega o taca-taca e aumenta o som. No momento em que ele aumenta o som, começa a incomodar o Wendel. Isso quer dizer que o estímulo, som, foi alto, foi maior do que o anterior. Então, o estímulo teve uma intensidade maior. Menor foi, porque quando estava baixinho, o Wendel fazia um esforço. Rapaz, eu acho que o vizinho tá escutando som. Só que ele não percebia, ele demorou para perceber. Só que quando ele aumentou esse som, a latência, o tempo para ele dar uma resposta diminuiu e o Wendel deu uma resposta muito mais alta também. E aí ele foi lá e gritou assim, baixa esse som aí, rapaz, que eu quero dormir. E gritou para o vizinho. Então entendam, quanto maior for a intensidade do estímulo, menor será a latência, o período de latência, e maior será o que ele chamou de magnitude da resposta. O que é magnitude? Maior será a intensidade da resposta do Wendel. Ele já vai gritar com raiva, porque ele não está conseguindo dormir. Se esse estímulo foi baixo, primeiramente, então o estímulo foi menor. Só um instante, deu. Só um instantinho, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tranquilo. Ah, professor. Só um instantinho que o computador aqui deu um travo. Eu não sei se é a minha internet, mas está cortando muito a aula.
Melhorou? Para mim tá normal. Ele também está normal. Então, acho que é a sua internet. Então, veja bem, pessoal. Desliguem o áudio. Aqui não toma não, tu e o água não tem nem perigo. Nós não tomamos crédito de água nem pequena. Ai, de família. Pessoal, quanto menor for a intensidade do estímulo, maior. Agora, olha só. Menor o estímulo, maior a latência, menor a magnitude da resposta. Professor, que confuso. Se o estímulo ele é baixo, para que eu possa responder a esse estímulo, eu vou levar mais tempo. Então, a minha latência vai ser maior. E a minha resposta ela não vai ter uma magnitude tão forte. Eu posso só falar para o meu amigo assim, rapaz, eu acho que eu estou escutando um som em algum canto. Nem estava ouvindo, mas acho que está tocando. Pronto. Entenderam isso aqui? Então, beleza. Vou seguir, hein? Então, pessoal, isso tudo porque atinge um limiar do sujeito. E o limiar é justamente essa questão de atingir uma área dos meus sentidos. A gente vai falar um pouco sobre os processos de pensamento, emoção, a gente vai falar mais sobre isso, mas é atingir esse órgão do sentido que eu possa dar uma resposta. E era isso que Pavlov destacava. Pavlov destacava que todo o nosso comportamento ele tem esse limiar e nós trabalhando em cima deles, nós poderíamos condicionar novos comportamentos. Exemplo, como foi que Pavlov chegou a essa conclusão? Pavlov tinha um cão, cachorrinho. E aí ele queria ver os comportamentos que esse cachorro tinha. E ele pegou uma carne. Vou mudar a cor aqui para não confundir. Ele pegou uma carne. Eita. O que Pavlov fez? Pavlov pegou a carne e mostrou para o seu cão. O que o cachorro fez? Ele salivou. Olha só. Eu ia colocar a carne de novo. Quando ele mostrou a carne, o cachorro salivou. Agora, eu pergunto para vocês. Qualquer cachorro que você mostrar uma carne, ele vai salivar. É ou não é? Sim, com certeza. Não é? E aí, olha só o que Pavlov fez. Pavlov disse assim, ó. Mostrar a carne e o cachorro salivar. A saliva, salivar, ele disse que é um comportamento incondicionado. Por que incondicionado? Porque o Pavlov ele não precisou fazer nada de emparelhamento para aquele cachorro salivar. Já é um comportamento que ele chamou de comportamento inato. Comportamento inato. É aquele comportamento que a gente viu lá em René Descartes, que o sujeito traz com ele. Se eu espremer um limão aqui agora, estou com um copo, eu espremo um limão aqui, bem grande, eu estou espremendo um limão. Só de falar, algumas pessoas podem sentir a saliva na boca, o aumento, ou a sensação de ácido na boca, né? De azedo. Porque isso
comportamento incondicionado. Então, ele disse assim, salivar é um comportamento incondicionado do cachorro. Não vai ter nenhum cachorro que você, se você mostrar a carne, ele não vai salivar. Aí, olha só o que ele falou. Já a carne é um estímulo incondicionado. Porque qualquer carne que eu mostrar para qualquer cachorro, ele vai salivar. Se eu mostrar esse celular, o cachorro vai salivar? Não, com certeza não. Mas a carne ele vai. Porque a carne é um estímulo incondicionado. Quando eu mostro uma carne, um cachorro vai salivar. Então, o estímulo incondicionado é todo aquele estímulo que provoca diretamente e, consequentemente, uma resposta no sujeito. Exemplo. Olha só um exemplo. Nós, seres humanos, se você... Vou pegar para uma área mais sentimental da quarentena que está acontecendo. Se você pega uma cervejinha bem gelada, daquela nevada, e você abre, faz... Naquele calor que está em Rio Branco, quase 45 graus, torrando, 3 sol para cada criano, o que você faz? Chega a dar uma água na boca, é ou não é? Não, eu nem vi, só em tu falar já deu. Exatamente. O que é isso? Isso pode ser, isso é um exemplo para ficar mais claro. Salivar diante dessa situação, quando você está com sede, quando você pega a água, o que acontece? Você saliva, né? Isso pode ser um comportamento incondicionado diante uma resposta, incondicionada diante um estímulo incondicionado. Então, pessoal, o Pavlov disse o quê? Nós, seres humanos, nesse condicionamento, temos comportamentos totalmente incondicionados. Comportamentos esses que são provocados por estímulos incondicionados. Beleza? Tá confuso? Se tiver, fala que eu retorno e explico de outra forma. Só não deixe passar. Então, no caso, isso aí é como se fosse estímulos no inconsciente, né? O Pavlov, o behaviorismo, ele não leva ao inconsciente, ele leva comportamentos inconscientes. Não é que está no inconsciente. É porque esse comportamento ele vai ser provocado por causa desse estímulo. Por exemplo, estímulo bater com o martelo no seu joelho. Resposta, levantar o joelho. Um estímulo, vou pegar um estímulo mais da... Vou tentar pegar um estímulo da área do direito. Por exemplo, uma área situacional que pode se enquadrar na área jurídica. Sujeito, você vê, olha só, sujeito pega um AR-15 e aponta para você. Estímulo, apontar um AR-15 para você. Qual é a sua resposta incondicionada? Correr. É medo, né? Medo, né? Correr. Vai correndo. Então, isso é um estímulo incondicionado que provoca uma resposta incondicionada. Você vendo, você vai ter. Lembrando que para o behaviorismo, todo comportamento, todo processo emocional, ele é aprendido, tá? Nós vamos aprender durante a nossa vida. E que vai se tornar incondicionado, condicionado e assim vai. Os incondicionados são aqueles mais primitivos. A gente pode dizer, Wender, para ter uma compreensão melhor, não que seja, mas que pode ter, se deparar com instintos. Né? Por exemplo, você tá meio-dia, aí eu pego um churrasco e te dou um prato de churrasco. Eu te dou o estímulo. Você tá com fome. Qual é a tua resposta? É comer. Comer. Então, estímulo incondicionado, comida. Resposta incondicionada, comer. Porque se você tá com fome, você tá comendo. Então, a gente pode pegar até assim, ó. Estímulo incondicionado,
Fome. Resposta, comer. Entendeu? Entendi. O que Pavlov fez? Ele pegou um sino e aí ele falou assim, ok, já vi que esse cachorro salivou só de eu mostrar a carne. Será que se eu tocar o sino, esse cachorro vai salivar? Foi a pergunta que ele fez. Ele tocou o sino, o que você acha que o cachorro fez? Não fez nada, mas com o tempo ele seria condicionado. Exatamente, ele pegou e não fez nada. Ele ficou olhando para o senhor Pavlov e disse, deixa de ser trouxa e para de balançar isso para mim aí, que não adianta de nada. O senhor Pavlov percebeu que o sino não ocasionou nenhuma resposta no sujeito. Ele nomeou isso como estímulo neutro. Por que neutro? Porque não dá nenhuma resposta. É neutro. É neutro. Se eu pegar esse HD aqui e eu balançar, alguém está salivando aí? Não, não está. Então, ele nomeou. De comer é isso. Aí sim, né? Agora, olha bem o que Pavlov pegou. Então, nós já temos um estímulo incondicionado, uma resposta incondicionada, e nós temos aqui em cima um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que não dá resposta nenhuma. Aí o Pavlov ele disse assim, ó, eu vou ensinar esse cachorro a salivar somente tocando o sino. E aí ele deu o nome de emparelhamento. Por que emparelhamento? Ele pegou um estímulo neutro, juntou com o estímulo incondicionado. Como foi que ele fez isso? Primeiramente, ele mostrou a carne e depois tocou o sino. O que o cachorro fez? Salivou porque viu a carne. Então, ele fez isso várias vezes. Várias e várias vezes. Gente, isso aqui a gente já deu uma introdução, isso nas nossas primeiras aulas, até presenciais. Era para vocês estarem atentos a isso já, hein? Então, quando ele juntou esses dois, ele começou a dar a resposta de salivar. E aí vamos supor que ele fez isso durante um mês inteiro. Chegou um dia, Pavlov disse assim, vou apenas tocar o sino. Quando ele chegou lá e ele tocou o sino, o cachorro salivou. Aí ele disse assim, ok, ele salivou só com o sino. O estímulo que era neutro se tornou um estímulo condicionado, porque ele aprendeu. Diante desse estímulo, ele deu uma resposta condicionada. O que é isso? O estímulo condicionado é um estímulo que anteriormente não dava nenhuma resposta e agora o sujeito passa a dar uma resposta diante esse estímulo. Quando eu começo a dar uma resposta diante desse estímulo, eu tenho um comportamento condicionado. E aí a gente retorna ao caso que eu levei para vocês em sala, né? Um caso clínico, onde o sujeito ele foi condicionado a viver em determinado âmbito penitenciário. Depois de muito tempo, em um processo de terapia, ele aprendeu a viver fora do âmbito prisional. O que ele fez? Ele tinha um estímulo de viver lá dentro e uma resposta de permanecer. No momento em que eu dou estímulos dele viver fora do sistema prisional, ele começa a dar respostas para permanecer fora desse sistema. De que forma? Tendo uma modificação desse comportamento.
Pavlov chamou isso de condicionamento clássico. Só que ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que o sujeito, o cachorro, por exemplo, ele não salivava somente com o toque do sino. O cachorro salivava também só de ouvir os passos do senhor Pavlov. Por quê? Nós fazemos, diante do condicionamento, generalização respondente. O que é a generalização respondente? Eu generalizo um comportamento que foi condicionado. Exemplo, o sujeito que tem medo de galinha. Quando ele faz a generalização respondente, ele vai começar a passar a ter medo de outros animais que tenham penas, que sejam parecidos com a galinha. Pode ter medo de pato, de marreco, né? Que mais? De peru, de pássaro. Por quê? Ele generaliza. Existem pessoas que têm... Sabe uma coisa que acontece muito? Vou dar um exemplo. O sujeito estava em uma relação abusiva. Estímulos totalmente de bater, resposta, permanecer naquela relação. Estímulo, porrada, resposta, permanecer. Ela cria um trauma dessa vivência depois de um trabalho e ela se sai dessa relação. Depois ela pode começar a ter um discurso de que todos os homens são agressivos e violentos. O que ela fez? Ela generalizou diante disso. Ok? Ok. Então, o senhor Pavlov, ele escreve sobre o condicionamento clássico. Pessoal, isso aqui é muito visto, estou apagando aqui para a gente poder caminhar. Isso é muito visto em processos evolutivos do ser humano, quando ele começa a ser estimulado a permanecer em determinados âmbitos de sua vida. Então, ele é estimulado a determinado comportamento. Exemplo, o sujeito tem fome, quer comer. Aí eu faço o quê? Eu te dou comida. Mas um exemplo da área, a gente pode utilizar de uma área penal, por exemplo. Da área penal. O sujeito diz assim, eu te dou comida, você assalta para mim. Porque o assalto vai matar a fome dele? Não vai. O que ele faz? Eu dou a comida, olha só. Eu dou o objeto, né? Ele comeu, foi lá, assaltou. Eu estou estimulando ele. Daqui a pouco ele vai ter o estímulo, assalto. Ele vai lá e já tem um comportamento. Tá? E ele vai desenvolver. Professor, isso são coisas banais, eu não acredito. Isso acontece, e no mínimo. Quer ver um exemplo? Comercial de cerveja. Eu estava até atrás aqui de um comercial de cerveja para explicar para vocês sobre esse negócio. Mas eu não encontrei um que fosse bacana, assim, para poder entrar nesse assunto. Mas os comerciais de cerveja, eles fazem isso. Eles te dão estímulos para que você possa beber. Beba, olha o estímulo, beba, que você vai ter uma resposta de tranquilaço, né? De boa. Leve uma cerveja boa e todo mundo vai gostar de você. Se você levar uma cerveja quadrada, ninguém gosta de você. Olha só, estimulando você a comprar determinado produto. O comercial utiliza muito disso, tá? Do condicionamento clássico. Ele faz um emparelhamento. Eles emparelham. Se eu sou uma pessoa que poucas pessoas gostam de mim, então, relação social, cerveja. Opa, para ter uma boa relação social, preciso levar uma cerveja. Né? Então, há esse processo de condicionamento clássico.
Pessoal, tá todo mundo compreendendo tranquilamente, de boa? Eu tô. Eu tô, professor, tô entendendo. Então tá. Aí, pessoal, o senhor Pavlov, ele fez esse trabalho de ensinamento do comportamento, ele pontuou. Só que aí veio um cara chamado Burrus Frederick Skinner, mais conhecido como Sr. Skinner. O Skinner, ele diz assim, é fato, a gente recebe estímulos e respostas, massa, mas não é só isso. Dentro desse processo, toda vez que eu dou uma resposta, a minha resposta tem uma consequência. E é essa consequência que vai dizer se o meu comportamento vai retornar ou não. E aí ele diz assim, dependendo de como a consequência do meu comportamento for, eu irei repetir determinado comportamento ou não. Mas como assim? Como a consequência? Se a consequência do meu comportamento, ele ocorrer um processo de reforço, beleza. Se o meu comportamento é reforçado na consequência, eu vou repetir. Se o meu comportamento for punido, eu não vou repeti-lo. Então, entendam uma coisa. Para o Sr. Skinner, todo comportamento tem consequência. Se o meu comportamento for positivo, se a minha consequência for positiva, se for reforçada, eu irei voltar a repetir. Se o meu comportamento, a consequência dele for punitiva, o meu comportamento tende a diminuir. Então, veja bem, todo reforço aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Toda punição diminui a probabilidade do comportamento voltar a acontecer, a ocorrer. Como isso? Exemplo. Você tá lá, e aí você tá com o seu filho, e aí o seu filho fala assim, ó, mamã. A mãe faz o quê? Meu filho falou mamãe, dá um abraço, dá beijo. Olha só, comportamento da criança, falar mamã. Consequência de falar mamã, ganhar beijos, abraços, afeto, sorriso. Aí a mãe chama todo mundo, vem cá fulano, vê como é que o ciclaninho tá falando mamãe. Todo mundo rindo para ele, atento. Será que recebendo carinho, beijo e afeto, esse comportamento vai voltar a acontecer ou não? Sim ou não? Com certeza, reforço. Reforço. Agora imagina se esse menino faz mamãe e a mãe fala assim. Se ele fala papai, a mãe fala assim. Não fala papai não, cala a boca. Esse menino vai voltar a falar papá, será? Ficar com trauma, coitado. Comportamento vai ser punitivo. E a tendência é que o comportamento não volte a ocorrer. Pessoal, só que a gente vai chegar mais à frente para falar de punição e reforço, porque o nosso sistema, ele é punitivo. E a gente se pergunta da seguinte forma, mas professor, se a punição, ela diminui a probabilidade do comportamento acontecer, porque o nosso sistema carcerário não é eficaz, pelo simples fato que o Sr. Skinner falou, e Moreira pode falar isso no livro dele, Análise do Comportamento Humano, é um livro do Moreira. Ele fala o seguinte, e ele parafraseia Skinner.
Skinner fala da seguinte forma: é mais positivo porque ele diz assim, ó, através disso aqui, eu posso modelar, eu posso fazer o processo de modelação do comportamento. Eu posso modelar, aperfeiçoar o comportamento que eu quero que o sujeito tenha. Então, conforme a modelação, é mais provável, é mais eficaz eu modelar o comportamento do ser humano, reforçando os comportamentos adequados. Exemplo, e aí ele ainda faz assim, ó, ele faz um travessãozinho lá e diz assim: quando o comportamento ele é punido, a punição só é válida quando o agente punidor ou agente punitivo estar presente. O que é isso? Vou dar um exemplo para você. Sujeito X foi preso, pegou 5 anos por tráfico. Foi pego, aviãozinho, com várias trouxinhas e tal. Foi preso. Massa, entorpecente. Ele sai. Ele foi punido pelo aquele comportamento, não foi? Foi ou não foi? Foi, com certeza. Foi preso. Punido. Olha só, comportamento, vender drogas, consequência, ser preso. Olha como serve só quando o agente punitivo está presente. Depois, Joãozinho está vendendo novamente. O agente punitivo não está presente. Quem é o agente punitivo aí? Professor, Os policiais, não? eu vi acho que foi num teste, no exercício, que um exemplo assim parecido, que a criança, quando ela está na presença dos pais, são comportadas, obedientes, fazem tudo certinho. Quando os pais saem, que ficam com a babá, eles já têm um comportamento completamente diferente. Eles passam a ser até agressivos, bagunceiros, desobedientes, teimosos. E é por isso que eu falo. O senhor já pode considerar isso aí como um exemplo? Certíssimo. Olha aqui, ó. E isso aí é um exemplo clássico, viu, auxiliadora? Excelentíssimo. Né? Aqui, nesse exemplo que eu uso, ó, a polícia é o agente punitivo. Quando ele não está presente, Joãozinho está vendendo. Agora lá e vem uma viatura da polícia. O que o Joãozinho vai fazer? Joga o entorpecente fora e ele não está mais, não terá como ele ser punido. Esse exemplo seu aí, Maria Auxiliadora, é ótimo também. Dá para criança, quando os pais estão presentes, né? O pai está presente, o menino é tranquilo, calmo. Saiu, acabou. Então, a gente precisa entender que punir o comportamento não é tão adequado quanto reforçar o comportamento. Eu preciso trabalhar com um processo de reforço. Exemplo, você, futuro jurista, está com um paciente que tem o uso abusivo de psicoativos patológico, né, que existe já no DSM. Então, o sujeito ele é alcoólatra, o uso abusivo de álcool patologicamente completo, ele está usando e usa outros tipos de entorpecentes, né? Outros psicotrópicos aí. E aí ele foi pego e é réu primário e ele vai para dentro de uma penitenciária. Olha só, o comportamento dele de usar entorpecente vai ser ou não vai ser reforçado lá dentro? Levando em consideração que comportamento... Opa, só um instantinho, deixa eu passar aqui. Olha só, comportamento e
comportamento, furtar. Consequência, furtar para usar drogas. Consequência, ir para a penitenciária onde tem o maior número de drogas. Poxa, olha só. E eu tô com o comportamento de usar drogas e eu vou para um canto onde tem mais drogas, será que esse comportamento de usar drogas vai aumentar ou vai diminuir? Acho que vai aumentar. Ele está reforçando. Se ele está indo para um canto onde o uso é mais fácil, você, futuro jurista, poderia entrar com o que nós chamamos lá no artigo 96 do Código Penal de medida de segurança, que é uma medida de segurança, conforme o artigo 96 do Código Penal, destaca que pessoas que têm e fazem o uso de algum tipo de droga ou álcool de forma patológica podem ser internados compulsoriamente em uma clínica de recuperação. Olha só, então você coloca a possibilidade de um sujeito que nunca foi preso, réu primário, usuário de drogas, você pode reforçar o comportamento dele de não usar. Então, você reforça. Olha como você indo para lá, você tem um vínculo com a sua família, você constrói uma melhor qualidade de vida e assim por diante. Eu estou reforçando. Se o comportamento punitivo fosse adequado, o nosso país não tinha o maior número, da população carcerária. Quer ver um outro exemplo que a punição não serve? Quando tinha um radar, radar diz assim, máxima 40 por hora. Você vem a 80. Quando chega no radar, o que você faz? Freia, passa do radar e depois faz o quê? Mete o pé no acelerador. Você só parou porque você ia ser punido. Se você não fosse punido, você permaneceria naquela velocidade. Vocês estão entendendo a punição? E o reforço? Professor. Então, entenda. Todo reforço aumenta a probabilidade do comportamento acontecer e toda punição diminui. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que vai ter a punição positiva, punição negativa, reforço positivo e reforço negativo. Não importa. Tudo que for reforço aumenta o comportamento. Tudo que for punitivo diminui o comportamento de voltar a se repetir e acontecer novamente. Ok? Pois bem. Então vamos para essa visão. Vamos falar primeiramente do reforço. O reforço ele pode ser de duas linhas. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Vamos começar pelo reforço positivo. O reforço positivo é quando você acrescenta algo agradável ao ambiente do sujeito. Quando você acrescenta algo. E esse acrescentar, ele pode ser um acréscimo de algo natural ou arbitrário. Veja bem, o que é o reforço natural? Meu filho está com o quarto bagunçado. Eu falo para ele assim, meu filho, arrume seu quarto. E ele vai arrumar o quarto. Ele arrumou o quarto e eu chego para ele e digo, olha meu filho, que lindo o seu quarto, está bem organizado, agora você consegue estudar, você consegue se movimentar, você consegue brincar. Não é legal estar nesse ambiente organizado? Ele diz assim, olha só, eu dou abraços e beijos nele, parabéns, você arrumou seu quarto, você está se organizando. Eu estou dando um reforço natural. Arrumar o quarto. Consequência, receber o reforço. Olha só.
Vou utilizar aqui o vermelho para poder explicar para vocês. Olha, veja bem. Resposta: arrumar o quarto. Consequência desse comportamento: ter o quarto arrumado, poder estudar mais tranquilamente, no ambiente limpo e assim por diante. Todo reforço natural, ele está ligado diretamente ao comportamento em que o sujeito teve. Por exemplo, arrumar o quarto, ser reforçado dizendo: parabéns, meu filho, seu quarto está limpo, está arrumado. Não está ligado diretamente com o comportamento de arrumar o quarto? Tá ou não tá? Ah, Certo? Esse é o reforço natural. O reforço arbitrário é quando eu acrescento algo que não tem nada a ver com o comportamento praticado pelo sujeito. Meu filho arruma o quarto e eu digo para ele assim, ó: parabéns, meu filho, você arrumou seu quarto, vou levar você para comprar um sorvete. Eu estou, ó, sorvete. Comportamento: arrumar o quarto. Consequência: ganhar sorvete. Eu ganho sorvete. Opa! Toda vez que eu arrumar meu quarto, eu vou ganhar um sorvete. É ou não é? É um reforço. Professor, mas reforçar a criança assim não é errado? Não é. Por quê, pessoal? As crianças, elas têm o reforço delas, precisa ser imediato, certo? Por que precisa ser imediato? Porque elas não têm uma visão de longo prazo. Por exemplo, vamos supor, agora vocês estão na faculdade, vocês já têm essa visão de longo prazo. Por exemplo, eu dizer assim, ó: parabéns, Maria Auxiliadora, continue estudando, você vai ser uma grande jurista. Olha só um reforço que eu estou dando ao comportamento dela de estar sempre presente às minhas aulas. Olha só, estou presente, estou me dando bem, estou tirando boas notas, vou ser uma boa advogada, vou continuar. Agora imagina uma criança que está lá na terceira série, você tem um filho, está lá na terceira série. Aí seu filho tira nota boa, faz tudo e ele doido por uma bicicleta e você diz assim: parabéns, meu filho, você está estudando, você vai ser um grande médico. A criança está no terceiro ano do ensino primário. Será que vai fazer diferença para ela? Nossa, olha a distância. O que ela vai fazer? Eu vou mais tirar nota boa, não. O ideal, agora sim, falando de uma visão psicológica, é utilizar o arbitrário e o natural, sempre intercalando ele. E também de forma totalmente, que a gente chama oscilatória. Exemplo: meu filho, comportamento... Opa! Só um instantinho. Resposta do meu filho: arrumar o quarto. Sorvete. Opa, ele viu, ó, resposta, consequência, tomar sorvete. Vou arrumar de novo. Resposta: arrumar o quarto, consequência, sorvete. Aí ele: opa, ganhei sorvete. Vou de novo. Arrumou o quarto. Aí aqui eu digo assim, ó: parabéns, meu filho, hoje você arrumou seu quarto muito bem. Eu fico muito feliz de ver seu quarto assim e tal. Qual é esse reforço aqui? Qual é esse reforço? Não tem, né? Para ele não vai ter. Parabéns, meu filho, você arrumou seu quarto. Muito bem. É o natural, né? Não vai ser o... natural. Olha só. Aí ele... Opa, hoje eu não ganhei sorvete, não. Mas eu vou arrumar de novo. Arrumou aqui. Sorvete. Aí aqui, natural. Aqui, aí ele... natural de novo. O que eu vou fazendo? Eu vou retirando o reforçador arbitrário, o sorvete, aos poucos, para que ele possa entender o que é o natural.
vai ter momento que ele vai começar a arrumar sem ele perceber. E você dando esse reforço natural. Olha, parabéns, parabéns. Entenderam? Sim. Então, eu preciso oscilar. Professor, trazendo para a nossa área mais jurídica, o senhor está falando aí das crianças, tal, como isso influencia no comportamento na área jurídica? Pessoal, isso aqui tem uma grande influência no comportamento dos sujeitos. Por quê? Quanto mais reforçado for o comportamento do sujeito, mais probabilidade dele modificar. Vou dar um exemplo para vocês de algumas atividades de reforço de comportamento que nós temos hoje no sistema carcerário. A cada um livro feito a leitura, diminui, parece que um dia da pena do sujeito. Não é isso? Vocês sabem disso? É isso mesmo. Então, olha só. Então, o sujeito aqui, sujeito S, tem a resposta de ler. O sujeito pegou 4 anos. Comportamento, lê um livro. Consequência, menos um dia na sua pena. Opa! Eu estou reforçando o comportamento da leitura. E acreditem, a leitura incentiva o quê? O ensinamento, o conhecimento. Se o sujeito S faz o Enem e ele entra numa faculdade, a pena dele também reduz e ele é liberado para ir para as aulas. Vocês sabiam disso também? Não. Sim, sim. No entanto, aqui em Rio Branco tem esse projeto aí que, se eu não me engano, está com 11 estudantes. Exatamente. Fez o Enem, passou e entrou na faculdade, reduz a pena. Se formou e não cumpriu a pena dele é zerada e ele é inserido à sociedade. Olha só o reforço do comportamento. Então, veja que a probabilidade de modificar o comportamento, ele é mais saudável do que você punir. Certo? Esse é o reforço positivo. E o reforço negativo? Gente, o reforço negativo é evitando consequências que nós chamamos aversivos, tá? Então, todo comportamento, vou dar um, deixa eu apagar aqui. Olha só, o reforço negativo é uma forma de evitar consequências aversivas. O que é aversivas? Ruins, negativas para o sujeito. Então, quando eu tenho um comportamento, eu vou aí passar a ter um comportamento diferente para evitar. Exemplo, Maria Auxiliadora começa a ter férias e ela vai para a praia, né? Ela vai para a praia. Chega lá na praia, ela esquece de passar protetor solar e ela está com ele na bolsa. Então, resposta, não passou protetor solar. Consequência, queimar, insolação. Aí olha só o que acontece, presta atenção. Quando ela começa a queimar a pele, ela fala assim, meu Deus, protetor solar. Resposta, na hora, passar protetor solar. Consequência, não ter a insolação. No outro dia, quando ela for, o que ela vai falar? Tenho que passar o protetor solar, porque ontem quase eu me queimei. Então,
ela foi reforçada a ter o comportamento de passar protetor solar para evitar uma consequência aversiva, ruim, negativa para ela. Então, o sujeito, ele vai ter comportamentos reforçados também, evitando aí algumas questões que são negativas para ele, que é o reforço negativo, tá bom? Mas mesmo o reforço negativo vai aumentar a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Então, exemplo que eu vou dar para vocês, sujeito S, senhor S, ele já foi preso, por exemplo. Não, vou pegar aquele que foi preso porque fica como punição. O sujeito, ele está indo em determinado local e ele vai começar, vou dar um exemplo bem chulo mesmo para vocês entenderem assim, tá? O sujeito, ele pensa em fazer um assalto. Quando ele começa, ele percebe que a consequência pode ser aversiva, ficar longe da família, tudo. O que ele vai ter? Ele vai ter o comportamento de voltar e não fazer isso. Consequência, não ser preso. Ele evitou algo aversivo, que era ser preso. Entenderam? Entendi. Vamos seguir. Então, a gente já sabe que o arbitrário, né, é um reforço que a gente inclui algo, natural é algo ligado a essa consequência, a esse comportamento. Então, a gente sabe que o reforço aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. E a punição? A punição, nós temos ela positiva e nós temos ela negativa. Entretanto, todas as duas vão diminuir a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Olha só, a punição positiva, lembra que o reforço positivo é eu acrescentar algo bom? A punição negativa, a punição positiva é eu acrescentar algo aversivo ao sujeito. Eu acrescento algo ruim a ele. Então, eu acrescento algo que ele vai desagradar a ele. Por exemplo, seu filho tira nota baixa e você em matemática e você diz assim para ele: agora você vai ter aula toda. Ele odeia matemática. Toda segunda, quarta e sexta você vai para a aula de reforço de matemática e eu vou comprar 4 livros de matemática para você, que é algo que ele odeia, algo ruim. Então, eu acrescentei algo ruim, aversivo ao sujeito, que vai fazer com que ele diminua. Aí, quando for no outro NPC, outro bimestre, ele vai falar o quê? Vou tirar nota boa, que aí eu vou parar de ter aula de matemática. Eu não posso. Então, a ideia da punição é diminuir o comportamento. Então, comportamento, tirar nota baixa, consequência, ter mais livro de matemática, ter aula de reforço. Olha só a consequência punitiva, positiva. Próximo mês, ele não querendo mais ter aula de reforço, nem essa consequência negativa, ele vai ter o comportamento de ter boas notas, consequência, não ter as aulas. Então, você acrescenta algo ruim. Exemplo, seu filho não encheu os litros da sua casa. Você fala assim: meu filho, chegar do trabalho eu quero os litros cheios. Né? Você não enche, o que acontece? O que a mãe acrescenta em você? 5 lapadas de sola, para você aprender a encher os litros. No outro dia, você também não vai fazer porque você é teimoso, que é assim que acontece. E aí você vai pegar outra sola, e aí até que você vai falar: opa, vou começar a encher os litros. Ou então, como o agente punidor tem que estar presente, o que você faz? Ela fala para você encher o litro, você não enche, vai brincar na rua. Quando ela vai entrando na rua, o que você faz? Corre para encher os litros, senão a peia come, meu amigo. Entenderam?
Professor, só uma pergunta. Esse tipo de punição, a punição, nesse caso, ela também não é assim, sustentável. Eu acho que pode assim, causar outros tipos de comportamento. Não sei se o senhor está entendendo o que eu quero falar. Que não seria uma forma ideal de obter um comportamento que se sustente. Ele já fala que os comportamentos eles não podem, né, ser punitivos constantemente. Porque aí o sujeito vai entrar em um processo de... Porque assim, quando a gente vai construindo esses comportamentos, né, quando a gente vai criando esses comportamentos, nós vamos criando o que nós chamamos de repertório de comportamento. Então nós temos um repertório para o behaviorismo. No momento que você continua punindo, essa punição ela já vai se tornar algo reforçador para ela. E aí já vai entrar um processo prazeroso. Então ela já vai criar uma crença, um repertório que dar amor é bater. Porque existe mãe que diz, existe família que diz, mãe e pai que bate e diz assim, mas eu te amo. Peia. Qual é a construção que ele vai ter? Amor é bater. E ele vai se desenvolver aí um comportamento, porque foi reforçado, amor, né, uma consequência boa que deseja, comportamento, fazer isso, consequência, receber amor. E o amor é uma porrada. E aí ele vai associar, ele vai fazer... Lembra que o Skinner ele não cancela o estímulo-resposta? Então, o que eu faço? Eu faço o emparelhamento de a palavra eu te amo com a cintada. Eu emparelho. Então, emparelhei, amar é apanhar, né? E aí se torna sujeitos agressivos e aí por diante. Por isso que ele diz que o reforço ele é algo mais adequado, pessoal, para o sujeito, tá? Já a punição negativa, né? Detalhe. O Skinner, na verdade, ele também destaca que a primeira forma que nós aprendemos os comportamentos, começamos a reforçar, os primeiros são pela punição. E essa punição ela pode ser de fuga ou esquiva. Por que fuga ou esquiva? A fuga é da seguinte forma. Vamos supor que está acontecendo algo punitivo e você foge. Você levanta, você está lá deitado, e aí você está deitado e a sua mãe chega e diz assim, esse menino dorme o dia todo, não faz nada, eu só peço para ele lavar a louça, ele não lava a louça, não tem nem vergonha, eu quero ver o que vai ser dele quando eu morrer. E assim ele vai, né? Nessa casa aqui, se não for eu, não existe ninguém. Eu quero ver quando eu me for. E aí ela começa a falar. No momento em que ela está punindo ele dessa forma, ele levanta, lava a louça. Ele lava a louça, o que ela diz? Viu? Caiu as mãos? Não caiu. Parou. Então ele percebe que ele fez uma fuga. Ele fugiu de um processo punitivo. Pela fuga é o primeiro aprendizado de comportamento que nós temos, assim como Skinner fala, tá? No outro dia, já tem louça. Ele vai fazer a esquiva. De que forma? Ele vai se esquivar, ele vai falar assim, antes que ela comece a gritar, eu vou lavar a louça. E ele lava a louça para evitar a punição. Então, a punição ela pode ser de fuga ou esquiva, a positiva, tá? A gente aprende primeiro pela fuga, depois pela esquiva, né? Certo? E a punição negativa é quando eu retiro algo bom do sujeito e eu acrescento algo ruim. Exemplo, sujeito foi pego furtando. Furtou? Comportamento furtar, né? Furto. Consequência, retirar liberdade. É esse modelo que nós utilizamos. Comportamento inadequado,
retira algo positivo do sujeito. Sabe quando seu filho apronta? E aí você fala assim, sem videogame durante uma semana. Você está punindo ele negativamente. Mas não é que punição negativa porque é o nome dado, tá? Não é negativamente, porque não é para você. Eu não estou falando para você fazer o que não deve fazer com seu filho, jamais. Faça o que você achar melhor, tá? Então, punição negativa é essa. Eu retiro algo bom do sujeito diante da situação em que ele está vivendo. Ok? Agora, tá todo mundo ok? Abram o microfone e digam, ok? Ok. Ok, tá tudo ok, professor. Ok. Tá ok. Então, certo. Vamos, e aí, quem já consegue resolver o caso do senhor Clodoaldo e da senhora Renata? Vamos ler de novo? Clodoaldo é perito judicial, formado em psicologia e foi a vara em que presta serviço para ter em carga alguns processos do qual foi designado para realizar perícias e também para conversar com Renata, juíza da vara em questão. Ao entrar no recinto, percebeu que Renata não estava em audiência, porém estava ocupada com algumas tarefas administrativas e disse de pronto que não poderia atendê-lo naquele momento. Clodoaldo, amigo de Renata e sabedor do fato de que ela não resiste a um bom chocolate, sacou do seu bolso 2 bombons e mostrou para ela dizendo, doutora, se me der 5 minutinhos, você ganha estes 2 meus deliciosos chocolates suíços. Nobre perito, responde Renata, você está pedindo para ser preso por corrupção ativa? É? Isso é oferecer vantagem devida para funcionário público. Digamos que eu esteja querendo mudar o seu comportamento para outro que me interesse. Renata ri e responde, pois você conseguiu. Ainda bem que não é crime de corrupção ativa. Me tirar dessa papelada para conversar um pouco com você. Sem contar que chocolates são a melhor coisa que já inventaram desde a invenção do direito. Um instantinho. Da invenção do direito. Passe para cá esses bombons e vamos conversar. E aí, qual o fenômeno que gerou a mudança do comportamento da Renata? Eu acho que ele deu um reforço positivo, né? Certo. Quem mais? Ninguém, gente, mais? Eu vou nessa linha aí do colega. Eu acredito que foi uma espécie assim, de um estímulo, um reforço, algo que ele sabia que ela gostava, né? Então, tinha esperança de que tivesse uma resposta dela positiva também. Certo. Minha opinião é a mesma que a da colega também. Exatamente o que eu iria dizer. Juscelene? Oi, professor. Estava quase dormindo já. Qual fenômeno aconteceu aí? Se fosse positivo, né, professor? Além dele saber que ela gosta, né, ele ia, querendo ou não, ele ia acabar tirando a vantagem dela, né, do que ele queria saber, né? Uma informação a mais, né? Sibeli? Eu acho que é reforçamento também, reforçamento positivo, né? Que vai dar uma resposta positiva para ele, né? Ligada à gratificação, alguma coisa assim, sei lá. Certo. Jonathan? Dormiu, professor. Égua. Dormiu mesmo? Deve ter dormido, não respondeu? Certo. Luísa? Luzia, desculpa. Luzia, nada. Jonathan, nada. Então tá.
Maria Lúcia. Eu acho que é reforço positivo também, professor. Maian. Thaís. Eu vou passando. Se não responder. Eu diria que é um reforço positivo, já que é como se fosse uma recompensa, né? Tami. Professor, de que é reforço positivo por causa que, por ela gostar dos bombons de chocolate, então, igual o senhor tava falando da criança, né, do sorvete. Wellington. Wellington chegou agora. Cheguei agora, professor, não deu. Beleza. O Wendel já falou. Certo, reforço positivo. E o reforço positivo temos dois, né? Que a Tami acabou de falar muito bem, que é o do sorvete, que ele é o arbitrário. Olha, gente, eu espero que vocês tenham entendido isso aqui, né? A aula vai estar gravada para vocês assistirem, claro, como todas as outras aulas. Mas perguntem, porque isso é conteúdo de prova, tá? Certo? Pois bem. Pessoal, continuando a nossa aula, eu quero falar um pouco sobre... Não, vou fazer o seguinte. Já vai dar 9 horas, eu vou concluir. E aí vocês vão... Vamos deixar uma atividade... o Jonathan falou que está sem microfone aqui. Reforço positivo arbitrário. Isso mesmo, garoto. O que acontece? Quem já ouviu falar no filme Cão de Briga? Eu. Negão briga mesmo. Já assisti. Negão briga mesmo. É do Jet Li? O que vocês vão fazer? Olha só a atividade para a próxima aula. Vocês vão assistir o... Prestem atenção, hein? 200 pontos. Atividade 200 pontos. Vocês vão assistir o filme, vão analisar ele na visão de reforço e punição, ok? E vocês vão fazer essa visão de, professor, eu vi determinado ponto onde o comportamento que ele teve foi esse, eu acho que ele foi reforçado. Esse comportamento dele é punido, né? E esse aqui foi... Vocês vão fazer essa tabela. Entenderam? Professor, o do Jet Li, ali é caso de psicologia, né? Que é igual o senhor falou sobre aquele traficante lá, no começo das aulas, entendeu? Que, como o nome, ele foi, desde pequeno, ele foi criado daquele jeito, para brigar, né? Tá. Desde criança. Você precisa assistir a aula de hoje, tá? Para você poder embasar a a análise que você vai fazer. Então, vocês vão assistir o filme e vocês vão descrever justamente, não precisa ser muitos. 3 cenas. Peguem três cenas que vocês identificam. Ou 2, não precisa ser nem 3, 2. Onde você identifica uma punição e um reforço. Então, assistam, identifiquem uma punição e um reforço. E o que vocês vão fazer também? A terceiro ponto a ser investigado. Você vai pegar uma pessoa da sua família e vai justamente identificar um momento em que ele foi reforçado ou punido do seu âmbito familiar e que está com você no isolamento. Fulano, não precisa usar o nome dos familiares de vocês, se não quiserem, né? Utilizem nomes fictícios, tá? Eu analisei fulano, mas façam a experiência de fato, tá? Porque isso é legal que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar em vocês a observação de como ocorre o processo de punição e reforço, para quando vocês estiverem com seus futuros clientes, identifique, olha, eu acho que aqui foi um comportamento que foi reforçado desse sujeito, e assim por diante. Então, por exemplo, analise, por exemplo, seu esposo, em um dia a dia, na semana. Você mesmo pode fazer. Ele teve um comportamento,
reforce, né? Ou seu filho, ou faça uma punição e veja qual é a consequência. E aí você vai trazer. Então, é essa atividade. Vamos lá, repetir. Vocês vão ver o filme Cão de Briga e vão analisar duas cenas. Uma de reforço e uma de punição. Você tem que me trazer a cena e dizer se foi reforçado ou punido. Beleza? E o terceiro, analisar uma pessoa de casa, onde você vai analisar e aí você vai destacar justamente. Ó, meu filho teve determinado comportamento e aí ele teve determinada consequência que ocasionou na punição ou no reforço. Dúvidas sobre o trabalho? Não, Greve professor. também é punição, professor? Greve também é punição? Não entendi. Greve também é punição? Greve é punição? É porque aqui em casa, quando eu faço raiva à mulher, ela me deixa de greve. Ah, tá. Punição. Certo? E, professor, então, o familiar só basta um exemplo, né? Não precisa de punição e nenhum de reforço, não. Um ou outro, né? Um ou outro. Agora, se você quiser fazer de 2 também, não tem problema não. Fica mais interessante. Augusto se enquadra rapidinho. Deixa eu só... Lembrando que a nossa aula hoje foi 200, hein? O Wellington vai ganhar só 100, tá, Wellington? Opa, sério, 200. O Wellington vai ganhar só 50. Faz comigo não, professor. Tô precisando de ponto. Certo, pessoal? Certo. Pessoal, passem as informações. Eu vou mandar lá no grupo as informações sobre os trabalhos, de como vai ocorrer a nossa avaliação. Então, é isso, tá bom? Eu encerro por aqui a nossa aula. E O até senhor a vai mandar as próxima. atividades dessa semana, né? Ó, eu